Bom dia. Retomamos agora a contagem dos votos da eleição do Conselho Gestor, que fará a revisão do Plano Diretor Municipal de Jacareí. Nós vamos abrir agora a 5ª urna do Educa Mais Esperança. A urna está devidamente lacrada pela mesa receptora da sessão eleitoral e vamos proceder agora à abertura. Trabalhos. Vamos iniciar a contagem dos votos. Vamos primeiro fazer a leitura das atas. Por favor, a leitura das atas. Antes, vamos fazer a leitura da ata da sessão eleitoral do Jardim Esperança. Ata dos trabalhos realizados na votação da eleição do Conselho Gestor da revisão do Plano Diretor do município de Jacareí, sessão eleitoral Educa Mais Esperança. Às 9 horas do dia 6 de novembro do ano de 2021, nesta sessão eleitoral, foi aberta a votação para a eleição dos membros da sociedade civil para a composição do Conselho Gestor de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí, com a finalidade de receber os eleitores de Jacareí para a votação. Nesta sessão eleitoral, a equipe que compõe os trabalhos são, como presidente, Guilherme Seixas Mendonça, secretário, Edna de Alcântara Afonso e mesário, Felipe de Vilas Boas dos Santos. Os trabalhos tiveram início com o recebimento de 200 cédulas de votação, urna e cabine de votação, entregues ao presidente da sessão eleitoral pela Guarda Civil Municipal. Com o recebimento das cédulas, o presidente fez a contagem das mesmas, conferindo a existência de 200 cédulas. Abertos os trabalhos, foi feito o descerramento do lacre verde na parte superior da urna, com escrita rasgue para o recebimento dos votos. O ato de descerramento da urna foi acompanhado por 3 pessoas presentes, a seguir indicadas, e pelos membros da sessão. A parte da urna descerrada permaneceu na urna para a recepção dos votos. Durante a sessão foram registradas ocorrências. Ao término do prazo de votação, às 17 horas, a equipe que compõe os trabalhos realizou a lacração final da urna, utilizando o lacre mesa apuradora para seu fechamento, acompanhado por 2 pessoas presentes, a seguir indicadas, Edna Alcântara Afonso e Felipe de Vilas Boas, que presenciaram o ato e assinaram em rúbrica o lacre, em conjunto com os membros da sessão eleitoral. Lacrada a urna, foram contadas as cédulas de votação não utilizadas, restando a quantia de 170 cédulas, somando a quantia de 350 votos. As cédulas restantes foram enviadas juntamente com esta ata, lista de presença e a urna para a comissão eleitoral. Os trabalhos foram finalizados às 17 horas e 19 minutos, seguido assinado pelos membros da sessão e pelos presentes que assinaram pelas pessoas presentes que assinaram a presente ata. Foi isso? Posso começar? Pode começar. Então, vamos começar agora a contagem dos votos. Primeiro voto. Movimentos populares e ou coletivos, Quilombo Coração Valente. Entidades de classe sindical, voto em branco. Empresas e entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. E organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas e entidades profissionais. Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente.
Entidades de classe sindical, voto em branco. Empresas e entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares e ou coletivos, Quilombo Coração Valente. Entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas e entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, Faculdade, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação da Criança Especial de Pais e Companheiros, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Proprietários de Moradores do Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas e entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial de Jacareí, ACI, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades de classe sindical, voto em branco. Empresas ou entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas de pesquisa, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, empresas ou entidades profissionais, Sindicato do Comércio Varejista, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares e ou coletivos, voto em branco, entidades de classe sindical, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares e ou coletivos, Núcleo de Alfabetização Ecológica, Permacultura e Agroecologia Urbana, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas de pesquisa, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Colônia, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas e entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura, entidades de classe sindical, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades ou empresas profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC e Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, CEPAC.
Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta, entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, AEAJ. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades sindicais, voto em branco, entidades ou empresas profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, voto em branco e a Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato do Comércio Varejista, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC, Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta, entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares e ou coletivos, voto em branco, entidades de classe sindical, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, voto em branco e Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, a Convap, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades de classe sindical, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas, em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale, a Convap, entidades acadêmicas, voto em branco e Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares e coletivos, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda, sindicatos, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidades ou empresas, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Tudo certo? Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí,
empresas ou entidades profissionais, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Centro da Indústria do Estado, Ciesp, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial e Industrial, ACI Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Voltando. Classe sindical, Sindicato dos Engenheiros. Tá. Correto? Todos? Próximo voto. Movimentos populares ou coletivos, Quilombo Coração Valente, sindicato, entidades de classe sindical, voto em branco, empresas e entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, em branco e organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades sindicais, voto em branco, empresas e entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, em branco e organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares e coletivos, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Yolanda, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas, em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares e coletivos, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical, em branco, entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas, em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Yolanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, moradores do Jardim Paraíso e Jardim Yolanda, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades de classe sindical, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, em branco e organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Colônia, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas e de pesquisa, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares e ou coletivos, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, voto em branco, entidades de classe sindical, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale, ACONVAP, entidades acadêmicas, voto em branco e Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Jardim Paraíso e Jardim Yolanda, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí,
Empresas ou entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, cultura no morro. Entidade sindical, sindicato dos papeleiros. Entidades profissionais, associação das empresas de mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. E organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, Associação da Criança Especial, CEPAC. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidades profissionais, Sindicato do Comércio Varejista, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, voto em branco, organização da sociedade civil, em branco. Movimentos populares, cultura no morro, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, organização da sociedade civil, CEPAC. Movimentos populares ou coletivos, cultura no morro, entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, organização da sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Classe sindical, em branco. Empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, cultura no morro. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, empresas e entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, cultura no morro, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, em branco, organização da sociedade civil, Suinam, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, cultura no morro, entidades de classe sindical, em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidades sindicais, em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação de Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação da Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, voto em branco, organização da sociedade civil, em branco. Movimentos populares, cultura no morro, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, organização da sociedade civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, organização da sociedade civil, Associação CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, Permacultura, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, Instituto Federal, organização da sociedade civil, Associação CEPAC.
Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade sindical, voto em branco, empresas profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas, em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade sindical, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, em branco, organização da sociedade civil, voto em branco. Só um minuto, a mesa apuradora. Podemos? Continuando, próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Colônia. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí. Entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura. Entidades sindicais, Sindicatos Papeleiros. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas e de pesquisa, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicatos Papeleiros, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, voto em branco, entidade sindical, voto em branco, entidades profissionais, voto em branco, entidades acadêmicas e de pesquisa, em branco, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental.
Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Moradores do Jardim Siesta. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação de Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação Comercial, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação Criança, CEPAC. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas e entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Colônia. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Colônia. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação Comercial, ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ Jacareí.
Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Colônia, entidade sindical, voto em branco, empresas ou entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, em branco. Voltando. Sindicato, em branco. Todos? Confere. Pronto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades ou empresas, voto parcialmente inconclusivo. Os demais, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinã. Quer que eu leia de novo? Vou ler de novo, tá? Movimentos populares, Cultura no Morro, entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas e entidades profissionais, ele está inconclusivo, entidades acadêmicas e de pesquisa, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Confere? Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, voto inconclusivo. Entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Confere? Posso ir? Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo Coração Valente, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, voto... Oi? Posso ir? Movimentos populares, voto em branco, entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares ou coletivos, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Parque Califórnia. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, voto em branco. Entidades ou classe sindical, em branco. Empresas e entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Classe sindical, em branco. Empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco.
Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, em branco. Empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, em branco. Classe sindical, em branco. Empresas ou entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, em branco. E Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Não. Coração Valente recebeu um voto. Computado? Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, em branco. Movimentos populares, Associação dos Proprietários, Jardim Siesta. Classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Cultura no Morro, Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, Entidade profissional, Sindicato Rural de Jacareí, Entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Cultura no Morro, Entidade sindical, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, voto em branco. Entidade profissional, voto em branco. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores Jardim Siesta. Entidades de classe sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso e Jardim Iolanda. Entidades de classe sindical, Sindicato dos Papeleiros, empresas ou entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Cultura no Morro, entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta, entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Centro da Indústria do Estado de São Paulo, CIESP, entidades acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente, entidades sindicais, voto em branco, entidades profissionais, em branco, entidades acadêmicas, voto em branco, Organização da Sociedade Civil, voto em branco.
Movimentos populares, voto em branco. Classe sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, inconclusivo, parcialmente inconclusiva a cédula. Vou cantar os demais. Entidades de classe sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Podemos? Próximo voto. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores Jardim Siesta. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação das Construtoras Aconvap. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso, Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí. Entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica, Permacultura. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Associação das Construtoras Aconvap. Entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Cultura no Morro, Entidade Sindical, Sindicato dos Papeleiros, Entidades Profissionais, Associação Comercial ACI Jacareí, Entidades Acadêmicas, Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Cultura no Morro, Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros, Entidade Profissional, voto em branco, Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta, Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Núcleo de Alfabetização Ecológica e Permacultura, Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros, Entidade profissional, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí, Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores Jardim Siesta, Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, Entidade profissional, Associação Comercial ACI Jacareí, Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Vou ler o voto novamente. Movimentos populares, Associação dos Proprietários Jardim Siesta. Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Associação Comercial ACI Jacareí. FATEC e Associação Paulo Graça. Confere todos? Ok? Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidade sindical, em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas e de pesquisa, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades de classe sindical,
em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Sociedade civil, em branco. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, Faculdade, FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da sociedade civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas e de pesquisa, em branco. Organização da sociedade civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Posso continuar? Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Sindicatos, entidades de classe sindical, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí. Organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da sociedade civil, Associação Paulo Graça.
Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, voto em branco. Entidade de classe sindical, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidade sindical, voto em branco. Empresas ou entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação CEPAC. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros. Entidade profissional, Centro das Indústrias, CIESP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí. Entidades acadêmicas, FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação Criança, CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, em branco. Entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da sociedade civil, Associação Paulo Graça. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidades profissionais, Sindicato Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da sociedade civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Parque Califórnia. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidade profissional, Associação de Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da sociedade civil, Associação dos Engenheiros Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, Sindicato dos Papeleiros. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Movimentos populares, Associação dos Proprietários e Moradores, Jardim Siesta. Entidade sindical, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entidade profissional, Sindicato do Comércio, Sincomércio Jacareí. Entidades acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores, Parque Califórnia.
Sindicatos, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, entidades profissionais, Associação das Construtoras, ACONVAP, entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí, Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AEAJ. Movimentos populares, Associação dos Moradores Jardim Paraíso, Jardim Holanda. Sindicatos, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, entidades profissionais, Sindicato Rural de Jacareí, entidades acadêmicas, Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Suinã, Instituto Socioambiental. Tudo certo? Posso ir? Próximo voto, movimentos populares, voto em branco. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, em branco. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Cultura no Morro. Entidades sindicais, voto em branco. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Movimentos populares, Associação dos Moradores Parque Califórnia. Entidade sindical, Sindicato dos Papeleiros de Jacareí. Entidades profissionais, Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Entidades acadêmicas, Faculdade FATEC Jacareí. Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros, AEAJ. Último voto. Movimentos populares, Quilombo, Coração Valente. Entidade sindical, voto em branco. Entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas de pesquisa, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Só vamos conferir aqui se estão batendo os cômputos. Todos? Vou fechar, então. Fechamos. Educar Mais Esperança. Vamos guardar os votos válidos. Nós vamos chamar o intervalo. Agora. Esse pode guardar. Ela está chamando o intervalo.